Senhor presidente, deputadas e deputados, pessoal da PQC, que eu quero inicialmente cumprimentá-los e cumprimentá-las pelo trabalho fantástico que vocês têm feito aqui nesta casa. Eu que acompanho muito de perto por conta da coordenação da Frente Parlamentar em defesa dos institutos de pesquisa e das universidades públicas, e vejo que, ao longo desses últimos meses, vocês têm sido muito disciplinados, né, muito lutadores, muito guerreiros e guerreiras nessa empreitada de impedir que esse projeto viesse a ser deliberado e votado como pretende a liderança do governo nesta casa e o próprio governador Tarcísio. Aliás, quero dizer uma coisa, eu estou aqui já há algum tempo, muitos anos, e digo uma coisa para vocês, eu não vejo, é a coisa mais complicada esse governo Tarcísio, eu nunca vi um governo que se furta ao diálogo como este, eu nunca vi. A gente aqui já teve projetos dos mais variados teores, e, no entanto, nós sentávamos, como oposição que somos, eu nunca fui situação aqui nesse Estado, nem seria com esses governadores que passam por aí. Mas sempre buscamos, através do diálogo, através de reuniões, através de audiências públicas, de poder avançar nos projetos, torná-los menos ruins do que originalmente eles chegam aqui a esta casa. Mas o que a gente está observando é que a liderança do governo se nega a conversar. Eles não querem conversa. Essa questão de agendar uma audiência pública para terça-feira, eu vou dizer com toda honestidade para vocês, eu já vi audiências públicas serem agendadas nesta legislatura, inclusive, muitas vezes, dezenas de vezes, nenhuma delas praticamente leva a nada. Isso é mais uma embromação, né, para que eles aprovem o projeto nu e cru como ele chegou aqui. Então, Vossa Excelência que está presidindo, o deputado Gil Maci, que se manifestou hoje dizendo que não se importava de que o projeto atende 10% da categoria de pesquisadores, prejudicando 90% dessa categoria. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, porque o reajuste que vocês estão dando, vocês estão privilegiando aqueles em início de carreira. Tudo bem, só que o início de carreira, deputado Rômulo, é um piquitico assim. A maioria deles estão na carreira já há muitos anos. E é essa maioria que está sendo aviltada, que está sendo prejudicada. Exatamente por conta do que ocorre com esse projeto que está aqui. A ciência, ela vem sendo preservada desde 1975, quando o governador era o Laudo Natel. Acho que ele foi indicado, se não me engano, na ditadura. Desde aquela época. E isso é consolidado, isso é algo sagrado. Pesquisador científico tem que ter autonomia para desenvolver a sua ciência. A ciência tem que ter neutralidade. Ela não pode sofrer interferência da política, muito menos de partidos políticos. E é isso que esse projeto aqui, deputada Bebel, quer fazer. Eu trabalhei muito como psicóloga numa usina, foi meu primeiro emprego numa usina de açúcar e etanol. E ali tinha avaliação de desempenho. Era algo que eu abominava. Porque a avaliação de desempenho, primeiro, é subjetiva. Né? Não tem jeito dela não ser subjetiva. Ela sempre carrega doses de subjetividade. Segundo,
Agora, quem vai fazer a avaliação de vocês é gente nomeada pela chefia, que a gente não sabe quem é. Ao invés dessa avaliação ser calcada pelos próprios pares de técnicos, de cientistas, que vão, de fato, avaliar a produção científica de cada um. O que você produziu? Quais foram os artigos que vocês publicaram? Quais foram o conteúdo daquelas pesquisas? Isso sim é que deve pautar a avaliação de desempenho, para poder ver se aquele servidor, se aquele cientista está apto para fazer uma nova evolução na sua carreira. E, no entanto, esse projeto aqui, ele simplesmente destrói uma avaliação científica correta, uma avaliação de desempenho, desculpe-me, correta. Como coloca aqui 2 tipos de regime. Quer dizer, o servidor vai ficar numa carreira que ele vai ter 2 tipos de regime. E isso é uma contradição. Porque o ideal é você ter um regime que vai permitir que você tenha dedicação exclusiva, que você seja valorizado na sua carreira. E esse regime aqui, que eles chamam de, eu vou até socorrer, regime de subsídio, que eu precisei compreender o que é esse regime de subsídio, né? Porque isso é um enorme retrocesso na carreira de vocês. É um grande retrocesso na carreira deles. Eles vão conviver com 2 tipos de regime. O regime de tempo integral e o regime de subsídio. Ou um ou outro, né, para quem está mais tempo na carreira. E quem está mais tempo na carreira, senhor presidente, é a grande maioria. Sabe por quê? Porque o seu governador não abre concurso para pesquisador científico, porque o seu governador não faz reajuste para pesquisador científico, porque o seu governador, se Vossa Excelência visitar os institutos de pesquisa, vai ver que lá tem um pesquisador. Tem instituto de pesquisa que tem um pesquisador. Isso é uma aberração, isso é um absurdo, isso é uma tentativa de sucateamento das instituições que pesquisam, que desenvolvem pesquisa no nosso Estado. E um Estado só se desenvolve se ele tiver um investimento maciço na produção científica e, consequentemente, antes da produção, tem que ser a produção de quem faz a ciência, em quem produz a ciência. E esse é o projeto que eles mandaram aqui, que faz meses que a gente acreditava que a gente poderia abrir um diálogo com o governo do Estado. Nós fizemos várias tentativas para isso. Pedimos audiência com o governador, nem nos respondeu. Pedimos audiência com o secretário Kassab, nem nos respondeu. Pedimos agora audiência há meses, o líder da minha bancada, deputado Donato, também com o secretário Arthur. Agora, veja só, como é que pode funcionar um negócio assim? Como é que o secretário vai receber a categoria de um projeto que já está em andamento aqui? De um projeto que já está sendo discutido aqui? O que vocês vão chegar lá? Muito certamente ele vai dizer e falar, mas eu não tenho o que fazer, porque o projeto já está lá na Assembleia, já está sendo deliberado, já está sendo discutido e vai ser votado. Se ele, de fato, que vocês todos, que representam o governo Tarcísio, tivessem compromisso com essa categoria, tivessem compromisso com os institutos de pesquisa, tivessem compromisso com a ciência, certamente essa audiência teria sido marcada 2, 3 meses atrás, como foi o pedido que nós fizemos e como foi o pedido que a PQC fez. Isso sim é que deveria acontecer. E, no entanto, não é isso que ocorre. Não é isso que ocorre. É uma pena, é lamentável, é simplesmente lamentável que a gente chegue num momento como este. Um momento que, praticamente, você não tem muita saída, né? A saída é o quê? É tentar empurrar mais uma semana, né? Chegar na terça-feira, às 10 horas da manhã, que o secretário nem vem, porque diz que está namorando, o secretário, alguém falou aqui, né? Ele falou que o secretário não podia vir porque está namorando,
né? Sendo que a função dele é estar aqui, porque a Assembleia está funcionando, e o Estado está funcionando, diferentemente do governador que largou ontem aqui o Estado e foi lá para Brasília para dizer para um presidente que está preso que ele é a favor da anistia, quando a maioria absoluta da opinião pública é contra a anistia, mas ele vai lá, e sabe Deus, eu duvido que foi com o dinheiro dele, foi com o dinheiro público, para fazer política, quando deveria estar aqui cuidando do metanol que está matando pessoas. É isso sim que ele devia estar fazendo. É isso sim que ele devia estar fazendo. Mas não está. Chega a ser patético, né? Como eu li agora há pouco, e vou parafrasear um jornalista da Folha de São Paulo, da UOL, chega a ser patético a conduta do governador Tarcísio, que deveria, sim, estar fazendo as discussões daquilo que é importante no nosso Estado. São 16 institutos de pesquisa. Alguns já foram, infelizmente, praticamente doados quase para o setor privado, porque eles vendem com tão pouco. A concessão é tão de pai para filho que, né, é uma coisa assim muito, é uma ação muito benevolente, eu diria para vocês. E, no entanto, esses institutos que estão aí, eles resistiram, eles resistem, eles amam a função que eles fazem. Eles sabem das responsabilidades enquanto servidores públicos para poder atender às necessidades e às demandas que esse Estado tem nas mais diferentes áreas. Na área da saúde, na área da agricultura, na área do meio ambiente. E agora a gente vê isso correndo risco, um sério risco, aliás, de isso sair pelos dedos de uma mão. Porque a gente não teve a responsabilidade e a sensibilidade do governo Tarcísio e de todos aqueles que o representam, inclusive aqui nesta casa, de poder impedir o avanço desse projeto que não deixa de ser uma excrescência e uma destruição da carreira do pesquisador científico no Estado de São Paulo. Esse é o objetivo do governador. Esse é o objetivo, é destruir a carreira de pesquisador científico. Tem sido assim, né, desde quando ele iniciou a sua gestão, há quase 3 anos atrás, ele não faz outra coisa que não seja a destruição do Estado. Nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes segmentos, pouco se importando se aquele serviço que está sendo prestado de uma maneira boa, adequada, correta para a população. Se aquele serviço que está sendo prestado está, de fato, possibilitando o desenvolvimento, a evolução do nosso Estado, a melhoria de vida das pessoas, né? Como são institutos conhecidos, como, por exemplo, o Instituto Butantan, que todo mundo sabe da importância que foi o Instituto do Butantan, como é o Instituto Biológico, como é o Instituto Geográfico, como foi o Instituto da Pesca, né? Que virou agora lá no Parque da Água Branca está virando um verdadeiro comércio, né? Porque lá tem até churrascaria. Até churrascaria tem dentro de um parque que deveria ser preservado, que deveria ser colocado a serviço da população de São Paulo, que vê naquele espaço um espaço tão importante de preservação dos animais que ali vivam, de preservação das espécies que são cultivadas naquele local, e, no entanto, não é isso que fica. O que fica é exatamente essa coisa tão grotesca que é esse desejo de se desfazer o mais rapidamente possível daquilo que é público. Esse é o pensamento desse neoliberalismo horroroso que a gente vive aqui no Estado e que se materializa, que se personifica na figura do governador Tarcísio. Essa é a grande questão, esse também é o grande debate, né? É claro que a destruição da carreira de pesquisador científico, ela é consequência dessa coisa maior, que é você destruir as funções verdadeiras do Estado.
E as funções verdadeiras do Estado, elas estão exatamente aí, na educação, na saúde, na segurança pública, mas também na produção do conhecimento, na produção da ciência, e essa ciência tem que ser baseada naquilo que tem de melhor, que é a isenção, que é a neutralidade, que acompanha e que deve sempre acompanhar e fazer parte da pesquisa científica. Por isso, quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos companheiros, porque foi isso que a gente vivenciou ao longo desse período. A gente pode até sermos derrotados aqui, a gente não vai perder esperança até o último voto que vai ocorrer aqui nesta casa. Mas vocês tenham a certeza de uma coisa, vocês foram bravos, corajosos, corajosas, e vão continuar contando com o nosso mandato, com o mandato de todos os deputados e deputadas da bancada do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. Boa sorte a todos nós e não vamos desistir nunca de poder evoluir e melhorar a carreira do pesquisador científico tão fundamental para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada.